Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de março. Vou falar sobre os principais indicadores da semana. Mais cedo, o Banco Central do Brasil divulgou o IBCBR relativo ao mês de janeiro, 0,78% de crescimento, um pouco abaixo do que o mercado esperava. A mediana apontava para 0,8% de expansão e um pouco acima do que nós estávamos projetando, 0,71%. Embora o resultado tenha sido bastante satisfatório, ele mostra apenas uma recomposição das perdas que nós tivemos em dezembro. Então, não muda ainda o nosso diagnóstico de que a economia brasileira segue em um processo de desaceleração. Falando aqui dos demais indicadores ainda a serem divulgados ao longo da semana, a intensificação das incertezas externas, a forte alta do petróleo e o conjunto mais recente de indicadores domésticos podem levar o Copom a adotar um corte de juros um pouco mais moderada na taxa básica de juros nessa semana. O preço do barril do petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, já acumula alta superior a 40% no último mês, com parte relevante desse movimento de elevação concentrada nas duas últimas semanas. A valorização da commodity, somada ao bloqueio do Estreito de Hormuz, lá no Irã, já começa a produzir pressões inflacionárias aqui no Brasil, reforçando a necessidade de medidas que ampliem a oferta do diesel e reduzam ajustes preventivos nos preços praticados nos postos. No plano doméstico, os dados mais recentes de atividade e de preços vieram acima das expectativas do mercado, exceto, claro, o IBCBR, que eu já citei anteriormente, com serviços, comércio e a própria indústria registrando uma recuperação bastante robusta depois de uma retração generalizada registrada em dezembro do ano passado. Ainda que esse movimento não tenha recomposto integralmente as perdas do mês de dezembro de 2025, o Copom pode interpretar que, diante da combinação entre os riscos externos e esses sinais de resiliência, entre aspas, aqui, da economia brasileira, há menor espaço para um corte mais agressivo da taxa básica de juros. Por hora, a gente mantém a nossa expectativa de um corte de 0,5%, mas não seria de todo surpreendente um corte mais gradual de 0,25% ou a manutenção da taxa Selic nos atuais 15% ao ano. Apesar das surpresas inflacionárias registradas em fevereiro e da elevação dos riscos de alta de preços em meia escalada no conflito no Oriente Médio, o IGP-10 desse mês deve registrar forte deflação. O quadro inflacionário permanece ambíguo nesse momento. Enquanto o IPCA surpreendeu o mercado em fevereiro, com deterioração relevante dos componentes qualitativos, os indicadores que capturam os preços no atacado seguem apontando para a continuidade do processo de desinflação. Mesmo com o aumento expressivo dos riscos inflacionários observados nas últimas semanas, os preços na base da cadeia produtiva e na porta de fábrica ainda indicam um cenário relativamente benigno para a inflação no país. Nesse contexto, projetamos uma queda de 0,6% para o IGP-10 de março, após o IGPDI de fevereiro ter reportado uma retração ainda mais intensa de 0,84%. Com relação aos indicadores externos, é uma semana marcada por diversas decisões de política monetária no mundo todo, começando pelo mais importante entre todos, o Fed, deve manter a taxa de juros inalterada mesmo diante de sinais mais concretos de desaceleração da economia. Os dados mais recentes do payroll mostram forte perda de postos de trabalho em fevereiro, resultado muito abaixo das expectativas do mercado financeiro. Complementarmente, a segunda prévia do PIB do quarto trimestre do ano passado aponta para um crescimento apenas marginal em comparação com o desempenho recente da economia americana. Ainda assim, apesar da desaceleração da atividade econômica e da deterioração de alguns números do mercado de trabalho, os riscos inflacionários seguem presentes e devem impedir qualquer movimento do Fed antes do término do mandato de Jerome Powell, em maio. Nossas estimativas indicam que a manutenção do preço do barril de petróleo na faixa dos US$ 100 poderia levar a inflação americana dos atuais 2,4% ao ano para cerca de 4% nos próximos meses, o dobro da meta de longo prazo da autoridade monetária americana. Na Europa, o Banco Central Europeu deve optar pela manutenção da taxa de juros enquanto a autoridade monetária avalia os riscos para a inflação e crescimento da zona do euro. Segundo a ata da última reunião, alguns dirigentes chegaram a discutir argumentos a favor de um novo corte de juros, diante da possibilidade de a inflação permanecer abaixo da meta por mais tempo. No entanto, o debate também destacou que o cenário ainda exige cautela. Essa leitura de cautela foi reforçada agora diante das recentes tensões
geopolíticas no Oriente Médio e do risco inflacionário associado à alta do petróleo. Por falar em decisão de política monetária, tem decisão no Japão, na Inglaterra e tem decisão de juros lá na China. A decisão de política monetária na China, nesta semana, ocorre em meio a sinais de enfraquecimento da atividade econômica. Dados recentes mostram queda acentuada nas vendas de automóveis em fevereiro, refletindo demanda doméstica ainda fraca após redução dos subsídios governamentais e os efeitos do feriado do Ano Novo Lunar. Ao mesmo tempo, avaliações recentes indicam que o governo chinês possui espaço limitado para novos estímulos fiscais, mantendo o foco em medidas fiscais mais direcionadas aos governos locais. As expectativas sugerem que a taxa de juros permanecerão inalteradas nesta próxima reunião dessa semana e que possivelmente um corte venha somente no segundo trimestre do ano. A China, que recentemente anunciou que a sua meta de crescimento está entre 4,5% e 5%, ao contrário do ano passado, cuja meta era de 5%. A economia asiática está desacelerando, longe de querer sugerir algum processo recessivo, uma crise, nada disso, mas cresce a passos mais vagarosos, entre aspas, né? Quem dera o Brasil pudesse, por exemplo, crescer 4,5% ao ano, mas para padrões chineses cresce de forma mais vagarosa, sobretudo em função da diminuição do apetite, né, do consumo interno. E para finalizar ainda sobre a China, a divulgação da produção industrial será um dos principais indicadores para avaliar o ritmo da atividade econômica do país. Eu digo isso porque tem muita ambiguidade também. Há algumas leituras de que no primeiro bimestre a economia asiática tenha, tenha tido um desempenho melhor do que no último bimestre do ano passado, mas existem dados ruins vindos de alguns setores, como os automóveis que eu mencionei. Então, o dado de produção industrial pode nos ajudar, pode servir como um termômetro, né, da atividade econômica chinesa. O dado ganha relevância em um momento em que a economia chinesa apresenta sinais de desaceleração, após atingir sua meta de crescimento no ano passado, mesmo com a fragilidade evidente do consumo doméstico e no setor imobiliário, sobretudo no setor imobiliário. Nesse contexto, a leitura de produção industrial será acompanhada para verificar se o setor manufatureiro mantém algum grau de resiliência. Seguimos de olho.